Nós vamos à palavra de Deus agora e eu queria conversar com você sobre um tema que eu acho que a gente precisa conversar mais. Nós vamos fazer uma breve introdução, porque é um tema muito amplo, à teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade é um tema que tem sido evitado, por incrível que pareça. Parece que o diabo conseguiu levar o cristianismo a um tal estado a ponto de evitar falar de uma coisa que é bíblica, que é a teologia da prosperidade. E quando a gente fala em teologia da prosperidade, a gente imediatamente pensa na aplicação negativa da teologia da prosperidade, que alguns setores do cristianismo têm feito com muito dano. E por essa razão, a gente acaba evitando de falar da teologia da prosperidade. Nós chegamos até um ponto em que o pessoal não quer mais assistir vídeos que falam de bênçãos dos irmãos quando são fiéis. Não, pastor, não passe esse vídeo porque isso é teologia da prosperidade. Sim, é teologia da prosperidade. Mas se a gente tiver que acabar com a teologia da prosperidade, tem que rasgar a Bíblia. A gente tem que rasgar, por exemplo, todo o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio ele é inteiro teologia da prosperidade. Mas é bíblica, nós temos que estar na Bíblia. Quando a gente está na Bíblia, a gente não precisa ter medo de errar. Né? E eu quero compartilhar com vocês algumas ideias para introduzir a teologia da prosperidade. Como eu falei para você, é um tema muito amplo, tem muita coisa na Bíblia. Hoje nós vamos cobrir só alguns textos de Salmos, do livro de Salmos, e uma pequena parte do livro de Deuteronômio, especialmente capítulos 6, 7, 8, mas bem de raspão, por causa do tempo. Então eu queria começar, antes da gente começar, eu queria convidar você para a gente orar e já convidar você aí para pilotar sua Bíblia, né, e marcar sua Bíblia aí, porque nós vamos para a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nos aproximamos da tua palavra com solenidade, com respeito, com humildade, querendo receber a instrução do Senhor. Quando abrimos esse livro, Senhor, coisas acontecem na nossa vida. Quando falamos desse livro, coisas acontecem na vida das pessoas que ouvem e na nossa vida também. Nós queremos ser teus amigos, Senhor. Nós queremos andar com o Senhor. Nós queremos aprender a temer ao Senhor. Nós queremos aprender a ouvir a sua voz através da sua palavra. Nos dá apego à sua palavra. Nos dá o privilégio de memorizar a sua palavra, Senhor. Para que ela faça parte do nosso raciocínio, do nosso pensamento e das nossas ações. Fica conosco enquanto a estudamos agora. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Um dos textos importantes para aquela pessoa que vai estudar a teologia da prosperidade é Salmo capítulo 1. E eu quero convidar você para abrir Salmo capítulo 1. E é um salmo que eu gosto muito, que tem me ajudado na minha vida cristã, que tem me ajudado a entender o plano de Deus. Salmo capítulo 1 está endereçado às pessoas que querem ser felizes. Ninguém acorda para ser infeliz, ninguém acorda, levanta da cama e diz assim: como eu queria ser infeliz hoje, eu queria que hoje desse tudo errado, eu vou fazer tudo para dar tudo errado hoje. A não ser que a pessoa tenha um desvio, né, de conduta, sei lá, algum problema mental. Isso não é realidade. A gente acorda, a gente sai da cama de manhã pensando: o que eu faço para minha vida ficar melhor? Eu vou comer, eu vou fazer exercício, eu vou estudar, eu vou isso, eu vou aquilo, vou trabalhar para minha vida ficar melhor. Mas por mais que algumas pessoas lutem para a vida ficar melhor, parece que a vida fica pior. Então aqui Deus nos dá uma receita para a vida ficar melhor. E ele começa dizendo, usando a palavra bem-aventurado, que em hebraico é ezer, feliz, abençoado, bem-aventurado, o homem, no sentido genérico, que, em primeiro lugar, não anda no conselho dos ímpios. Os ímpios têm muitos conselhos para dar. E eles estão fartamente disponíveis nas redes sociais, nos meios de comunicação, nas coisas que nos rodeiam, nas pessoas com quem trabalhamos,
Mas a palavra de Deus aqui diz que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Eu, quando penso nisso, eu penso em Romanos capítulo 12. Deus diz lá: rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, etc, etc, etc. Mas depois o verso 2, lá Romanos 12, diz assim: e não vos conformeis com este mundo. O mundo tem uma série de coisas para apresentar para a gente. Deus fala assim: não se conforme com esse mundo. Nós temos que ser inconformistas. Nós não nos conformamos com as coisas deste mundo, com a maneira desse mundo, com a maneira de viver desse mundo, com a comida desse mundo, com o jeito de namorar desse mundo, com o jeito de tratar as pessoas desse mundo, com o jeito de lidar com as finanças desse mundo. Nós não nos conformamos com isso. Nós temos uma maneira completamente, com o jeito de criar os filhos. Isso é uma coisa muito séria, a gente vai ver hoje como isso é sério dentro do conceito de teologia de prosperidade. O jeito de criar os filhos está intimamente relacionado com isso. Como é que eu crio meus filhos? Tem pessoas que não têm critério para criar os filhos porque não estudam a revelação de Deus sobre a criação de filhos. Então, quando eu não estudo a revelação de Deus sobre a criação de filhos, eu crio filhos como o mundo cria. Ou eu crio filhos como a igreja cria. Isso não é critério. Eu olho na minha igreja, quem está sentado do meu lado, e eu uso as pessoas que estão do meu lado, os pais e mães, que estão ali, os membros da minha igreja local, ali onde eu frequento, e vejo como eles tratam os filhos, como eles educam os filhos. E eu uso isso como critério. Isso é extremamente perigoso. A igreja não é critério para eu criar meus filhos. Ou eu uso a minha herança familiar, os mandatos familiares, aquilo que meu pai e minha mãe fizeram, aquilo que o meu sogro e minha sogra fizeram, como meu tio e minha tia eram, eu adoto aquilo para criar os meus filhos. Meu tio fazia assim, isso é o certo, isso é o errado, bater é certo, não bater que é certo, e a gente fica aí nessa loucura, nesse joguete, e a gente acaba adotando o sistema do mundo para criar os filhos. Quando a gente tem orientação clara do Senhor. Nós temos na Bíblia orientação para a criação de filhos, mas nós temos especificamente para os últimos dias o livro Orientação da Criança. Eu acho, gente, que tem 3 livros do Espírito de Profecia pelos quais a igreja está morrendo. Falta dos quais a igreja está morrendo. Um deles, você já sabe que é o Conselho sobre Mordomia. Pouca gente lê. Pouca gente lê. O segundo deles é a Orientação da Criança. A falta da leitura desse livro tem sido, na minha opinião, uma das principais razões da apostasia que nós temos de filhos da igreja hoje, de adolescentes, de jovens. Porque se você quer aumentar as suas chances de manter os seus filhos no céu, não na igreja, porque às vezes a gente está querendo só manter na igreja, e isso é tremendo, Essa é uma pergunta errada que a gente faz. Como que a gente faz para manter os filhos na igreja? Pergunta errada. Pergunta errada, essa pergunta não está certa. É como que eu faço para levar meus filhos para o céu? Muito mais do que está na igreja. Só manter os filhos na igreja, você dá lá bola, você dá filme, você dá pipoca, e você vai manter os filhos na igreja. Mas nós temos que manter os filhos no céu, levar os filhos para o céu. Se você quer responder essa pergunta, você não consegue responder essa pergunta sem ler, sublinhar o livro Orientação da Criança. Ele não é um livro para o pessoal do Ministério da Família. Ele é um livro para pais que querem levar filhos para o céu. Eu preciso ler esse livro. Ainda que meu filho... pastor, meu filho já tem 17, 18 anos. Leia ainda. Não é mais criança. Esquece o título do livro. Vá para os princípios que estão no livro. Vá para os princípios. Leia, estude, sublinhe, memorize. Veja o que o Senhor tem para dizer. Siga. Tenha coragem de seguir o que a revelação está dizendo para você fazer. Lembra, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede no Senhor, nos seus profetas e sereis prosperados. Você quer saber como educar filhos? Crede nos seus profetas e você vai ser prosperado. Vá atrás da revelação que não vai ter falha. O Senhor, as suas chances aumentam. Claro que Deus respeita o livre-arbítrio e você pode fazer tudo certo e um dia um filho seu, uma filha sua, fala assim... Eu corro esse risco também, vocês que têm filhos correm esse risco. Você fazer tudo seguindo a revelação. Claro que nunca a gente vai fazer perfeitamente, mas a gente vai procurar. E um filho um dia pode ser assim, eu quero decidir seguir outro rumo. E eu tenho que respeitar. Eu me lembro de meu pai,
meu pai, por causa desse livro, por causa da leitura desse livro, o meu pai exigia que a gente fosse à igreja. Eu vejo que há pastores hoje e membros da igreja que não exigem a frequência dos filhos à igreja. Meu filho não quis ir à igreja hoje. Meu filho não quis ir à igreja. E ele deixa o filho em casa. O filho fica em casa porque o filho não quis ir à igreja. O que diz a revelação? É essa a pergunta que tem que fazer. O senso comum fala assim, você tem que respeitar a liberdade do seu filho. Um extremo fala assim, deixa o filho em casa. Outro extremo diz assim, enfia a vara. Quando você vai para a revelação não fala nenhuma coisa nem outra. Mas a revelação diz assim, você não pode deixar o filho em casa. Se o filho está morando na sua casa, você tem que levar o filho para a igreja. Agora, como é que você leva? Não é pelos cabelos, não é puxando pela orelha, não é no chicote, mas você tem que levar o filho para a igreja. Então você tem que fazer alguma coisa em oração, vai levar você a orar. Então, criação de filhos não é o modo do mundo, é o modo de Deus. Bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos ímpios. Eu esqueci de citar o terceiro livro, né? Falei do Conselho sobre Mordomia, eu falei da orientação da criança, o terceiro para mim é o Conselho sobre Regime Alimentar. Esse livro teve uma grande influência na minha vida espiritual e eu agradeço meu pai por ter trazido esse livro para casa. Um dia, meu pai não tinha nada a ver com o Ministério de Saúde, meu pai era um pastor que era departamental de publicações na época. Na época, na verdade, ele era administrador do Hospital Adventista de São Paulo. Por um período ele foi administrador do hospital. E lá alguém falou para ele desse livro e ele tomou uma decisão assim, corajosa. Uma decisão corajosa. Porque meu pai vem de um lugar no Brasil onde tem bastante comida, mas a comida não é a mais saudável que existe. Né? E eles comiam, inclusive na nossa casa, a gente comia muita coisa que não era saudável. Família adventista. Né? E o meu pai trouxe esse livro para casa e falou assim, a partir de hoje a gente vai começar a ler 1 ou 2 parágrafos nos cultos da noite. Toda noite a gente vai começar a ler isso. E a gente começou a ver como aquela leitura começou a afetar o meu pai e minha mãe, que tinham hábitos completamente contrários ao que o livro dizia. E isso foi muito importante na gente, porque tem uma geração que precisa romper com os mandatos familiares. Você vem uma geração atrás da outra, replicando aqueles mesmos mandatos, aqueles mesmos hábitos. E a gente diz assim, não, mas essa é a minha cultura, esse é o meu jeito de ser. Tem uma geração que precisa quebrar com isso. Fala assim, não, eu quero servir, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não vou servir a cultura da onde eu vim, eu vou servir ao Senhor, eu vou adotar a cultura do céu. Então meu pai e minha mãe começaram a ler diante dos filhos escritos que combatiam os seus próprios hábitos, os hábitos que eles tinham adotado. Isso a gente era criança, a gente não raciocinava dessa maneira, mas hoje eu olho para trás e eu vejo assim, como isso foi importante, porque tinha hora que meu pai e minha mãe paravam com a leitura do livro e olhavam um para a cara do outro e balançavam, não falavam nada, só liam, tomava cacetada na cabeça, né? Tomava paulada e olhavam um para o outro, faziam assim, e daí falavam, a gente vai ter que mudar isso aqui. E a gente via assim, o sacrifício deles para adaptar os hábitos e a casa, os hábitos da casa, as práticas da casa, a revelação do Senhor. Agora, o que passaria com seus filhos se seus filhos vissem isso? Esse desejo de buscar o assim diz o Senhor, custe o que custar, ainda que me fira, ainda que está contra a minha prática, ainda está contra o que eu falo, mas eu quero que isso seja o rumo que dirige a minha casa. Né? Então, esses 3 livros eu acho que são extremamente importantes e nos ajudam a andar no conselho do Senhor. E eu sei que a divisão sul-americana tem uma ênfase muito forte em saúde no próximo ano, e isso está íntimo. Você lê as primeiras 100 páginas do livro Conselho sobre Regime Alimentar, você vai ver que impressionante a influência dos nossos hábitos na nossa vida espiritual. Na nossa pregação, na maneira como você prega, muda. Tem muita coisa que vai mudar quando você começar a entender isso e a seguir aqueles hábitos, né? Como isso vai abrir a sua mente para poder receber o Espírito Santo e entender a verdadeira natureza da salvação e uma série de coisas.
Mas a palavra de Deus diz aqui então, voltando ao Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Ele está buscando o conselho do Senhor. E ele quer encharcar a sua mente com os conselhos do Senhor. Ainda que isso represente sacrifício dos seus hábitos acariciados. Segundo, não se detém no conselho dos pecadores. Davi aqui está fazendo uma alusão à contemplação. Eu não me detenho no caminho dos pecadores. E aí a gente se lembra do Salmo 101. Salmo 101 é um salmo preciosíssimo. Davi fala assim, na minha casa não entrará a coisa injusta. Não porei essa coisa injusta diante dos meus olhos. Eu não quero conhecer o mal. E quando eu leio isso em Davi, eu não penso só na telinha, nas telinhas que tem por aí, em redes sociais. Eu penso no meu desejo de conhecer o mal. A minha esposa não gosta, porque quando tem acidente eu quero parar para ver, né? Eu quero parar para ver, eu diminuo a velocidade, quero olhar, né? E mais interessante é se tiver braço para lá, cabeça para lá, né? E a minha esposa, mas você quer conhecer o mal? Mas isso é... E ela não quer ver, ela vira o rosto, né? E eu fico olhando, ela fala, não olha para essas coisas. E parece que eu quero ver sangue, eu quero ver a coisa lá, gente decapitada, esquartejada lá no acidente, que coisa... Não, e eu tenho entendido assim, Senhor, o Senhor precisa mudar a minha natureza, né? Precisa mudar a minha natureza. E aí a gente vê que tem sites, adventista.isso, adventista.aquilo, que estão capitalizando esse meu desejo de ver coisa errada, de gostar do mal, né? Então essa minha natureza de gostar do mal me faz lá futricar, mexer na coisa que é mal cheirosa. Não, me conta aí o que aconteceu com esse pastor aí. Isso aí caiu do 7º andar? O que foi? Como é que foi? O que aconteceu com a vida dele, né? O que aconteceu? Eu quero saber. Então eu entro lá e eu acabo dando views, né? Visualizações para essas pessoas que estão aí para promover o lixo, para promover as coisas ruins que acontecem. Davi fala no Salmo 101, não porei diante dos meus olhos o mal. Eu não quero ver essas coisas. Eu quero, os meus olhos estarão com os fiéis da terra. Isso que fala Davi. Eu não quero conhecer o mal. Eu não quero conhecer o lado podre, né, daqueles que se dizem filhos de Deus. Que a gente sabe que dentro da igreja você tem o trigo, você tem o joio. E tem gente que o olho dele está no joio. Ele só quer ver o joio. E ele se alimenta do joio. Davi fala, eu não quero ver o mal, eu não quero contemplar, eu não quero me deter no caminho dos pecadores. Eu ainda tomar a iniciativa de ir lá buscar informação de pecado, de coisa errada, de coisa que não está boa. Não, eu já tenho dentro de mim inclinação para o mal suficiente, eu não preciso fortalecer essa inclinação trazendo informação de fora. Já basta de ruim que tem dentro de mim. Então eu não quero mais, né? Eu não quero essas coisas de fora. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. É o companheirismo, né? E às vezes os escarnecedores são populares. E a gente quer andar com os populares para ser considerado popular também. Mas a palavra de Deus diz que esses não se assentam na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Gente, quando a gente fala em prazer, é diferente de obediência. Eu posso obedecer o mandamento do sábado sem ter prazer. Eu posso obedecer o mandamento de não adulterar sem ter prazer. Eu não tenho prazer na pureza, mas para me salvar, eu vou fazer. Vou obedecer o mandamento do adultério. Não vou roubar, apesar que tem dia que eu tinha vontade de roubar. E às vezes tem roubos brancos, né? Roubos disfarçados, roubos transparentes. E o Espírito Santo nos impressione, né? Do que essas coisas significam. Mas o que está dizendo aqui, e quando fala aqui da lei de Deus, está falando da lei no seu sentido amplo, não só dos 10 mandamentos. Diz, o seu prazer está na lei do Senhor. Esse prazer não é uma coisa natural. Esse prazer não é uma coisa natural para mim. Esse prazer é algo implantado pelo Espírito Santo. Quando a gente recebe o Espírito Santo, então o Espírito Santo nos implanta prazer
pelas coisas de Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Me dá, Deus, prazer nas coisas que eu não tenho. Me dá, Deus, prazer na leitura da Bíblia. Me dá, Deus, prazer em cantar hinos. Cantar hinos que não mexam só com o meu corpo, mas que mexam com a minha compreensão das coisas espirituais. Né? Eu tenho pedidos para Deus, me dá prazer, Senhor, em oração. Quem tem prazer em oração? Né? A gente quer ajoelhar e já quer levantar rápido. Me dá prazer na oração. Essas coisas eu não tenho prazer. Me dá prazer nos cultos de oração. Me dá prazer, meu Deus, em dar estudo bíblico. Eu não tenho prazer em dar estudo bíblico. Tenho prazer de botar o meu chinelo. Afinal de contas, eu viajo. Viajo bastante, você viaja bastante, a gente viaja bastante. Não, as noites que eu tenho para ficar em casa, imagina, vou dar estudo bíblico. Me dá prazer, meu Deus. Me ajuda a entender que estudo bíblico não é tanto para a pessoa, é para mim. Sou eu que preciso dar estudo bíblico. E eu vou dizer uma coisa para você, se eu sou pastor e não estou dando estudo bíblico, tem alguma coisa que não está correta. Eu já virei um profissional, um mercenário. Estou aí para ganhar o meu salário. Porque é o estudo bíblico que vai definir de que lado que eu estou. Eu estou realmente para servir a Deus ou estou para servir a mim mesmo? E eu preciso dar um estudo bíblico, pelo menos um estudo bíblico por semana. Eu desafio você a fazer um pacto com o Senhor. Pelo menos um estudo bíblico por semana. Peça ao Senhor. Peça ao Senhor. Você sabe, quando eu cheguei aqui, eu tive... Já logo na chegada, Deus mandou um estudo bíblico para a gente. Essa pessoa hoje é uma pessoa que está servindo ao Senhor lá no Canadá. Trabalha na obra. E quando acabou o nosso tempo com essa pessoa, eu estava sentado na igreja e nessa semana eu tinha orado com a Mari. Mari, vamos orar para o Pai do Céu nos mandar mais um estudo bíblico. E naquele sábado que a gente começou a orar, o Senhor mandou um estudo bíblico para a gente. Né? Então é impressionante, essa pessoa já está batizada, foi batizada esse ano, começo desse ano. Demorou, é um americano aqui, é uma pessoa muito bem preparada, e eu até não sabia como dar estudo bíblico para ele, e levou um bom tempo até ele tomar a decisão. Finalmente tomou a decisão e está batizado. Mas eu estou contando essa história para você porque você pode pedir ao Senhor, peça ao Senhor para Deus mandar estudo bíblico para você, né? E Deus vai mandar as pessoas certas. E as pessoas que estão estudando a Bíblia comigo, elas têm que ter um pouquinho de paciência comigo, porque eu agora, por exemplo, vou viajar. Eu saio amanhã de madrugada, eu vou só passar, sem ser esse sábado, o outro sábado, passar só o sábado aqui, viajo de novo e eu volto praticamente no início de setembro. E durante esse tempo viajando eu não consigo dar estudo bíblico, e eu digo para as pessoas, eu já marco, olha, primeira semana de setembro a gente volta a estudar. Né? Ontem à noite tive mais um estudo bíblico. Hoje à noite vou ter mais um estudo bíblico. Né? E uma coisa está acontecendo. Deus está me dando um prazer que eu naturalmente não tenho. Eu não tenho prazer. Eu tenho prazer na minha hora de folga de cuidar do jardim, de jogar basquete. Né? Tem um pessoal que joga basquete por aqui, um pessoal da igreja. Isso são as coisas que me dão prazer. Mas Deus, o Senhor está me dando prazer. Ele pode dar prazer. E está dando prazer para minha esposa também. Ontem eu falei para ela, meu bem, que coisa legal. A gente senta junto para estudar a Bíblia com uma pessoa. Isso está fortalecendo o nosso casamento. Né? São coisas que você vai fazer, que a igreja não espera que você faça. Ninguém na igreja espera que você, um departamental, dê estudo bíblico. A igreja não pede relatório disso para você, porque a igreja diz assim, não, ele viaja muito, não precisa disso. Mas você precisa. Eu preciso, nós precisamos disso, para a gente mostrar para a gente de que lado que a gente está. Eu estou para servir ao Senhor ou estou para servir a mim mesmo? Então, antes, verso 2 diz, antes o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Meu prazer está nas coisas de Deus, na lei e na vontade do Senhor. E nela eu medito de dia e de noite. Como que é isso? Como que é esse processo de meditar de dia e de noite? É você acordar, pensar na palavra do Senhor. É você deitar, pensar na palavra do Senhor. É você estar dirigindo o seu carro, parou no semáforo, você tem 30 segundos. E o que você vai pensar nesses 30 segundos? Eu vou pensar na lei do Senhor, na vontade do Senhor. Que verso da Bíblia que eu vou pôr na minha mente?
Oh meu Deus, me ajuda a fazer isso. Eu não sou desse jeito. Não olha para mim falando assim, nossa, esse pastor está arrebentando de santidade. Que coisa mais santa. Eu não sou assim. Eu não sou assim. Mas eu quero ser assim. Eu quero ser assim. Eu quero que o meu Deus me ajude a ser assim. Porque eu sei que esse é o caminho. Não é seguir a minha inclinação, mas é seguir a vontade do Senhor. Então agora o verso 3 diz assim: ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, e que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Você lembra de Josué? Caminho para ser bem sucedido. Você lembra de Daniel? Tudo que ele fazia, o Senhor prosperava, né? Tudo que ele fizer será bem sucedido. Qual é o caminho apresentado? O caminho da prosperidade apresentado aqui no Salmo 1. O caminho da prosperidade tem 3 aspectos: não andar no conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores, não se assentar na roda dos escarnecedores. Mas agora ele tem mais 2, 3 negativos e 2 positivos. Mas o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Estou sempre com um texto da Bíblia para memorizar. Eu acho que eu já contei para vocês em algum momento, mas quando penso nisso eu lembro do meu pai. Meu pai, numa época que não existia celular, claro, obviamente, né? Ele escrevia textos da palavra de Deus num pedacinho pequeno de papel e andava pelo corredor da casa memorizando. De manhã cedo, para lá e para cá no corredor, falando. E a gente, menino, olhava aquilo lá, que estranho, né? Estranho, assim. O pai ali com aquele papelzinho, pedacinho de papel, escrito assim com a caneta, o verso da Bíblia, e às vezes vários versos. Eu me lembro de memorizando Colossenses, né? Memorizando Colossenses capítulo 3, capítulo 2, Colossenses, e ele falando aquilo, eu nem entendia aquelas palavras, meu pai falando. Aí quando ele saía para o trabalho, ele morava um pouquinho longe do escritório, eu já falei para vocês, ele era departamental de publicações, ele levava uma meia hora para ir de casa até o escritório, ele pendurava aquele papel no cinzeiro do carro, numa variante, eles tinham uma variante, né? Depois ele teve uma Brasília, lembra desses? Vocês nem lembram desses carros, vocês nem conheceram esses carros, né? E ele pendurava ali no cinzeiro e ia memorizando, pensando nisso, né? Então, que privilégio que a gente tem de hoje ter o celular, né? Se abrir ali no aplicativo da Bíblia, nas suas caminhadas, meditar na palavra de Deus, né? E pedir ao Senhor que dê para você prazer nestas coisas. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Quero convidar você agora para a gente ir para o Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6. Tem algo bastante interessante aqui em Deuteronômio. Capítulo 6, começando do verso 1. Diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passas a possuir. Você vai possuir uma terra, você vai ter a posse da terra, mas você não vai ter a propriedade. Aqui nesse mundo nós temos posse, mas não temos a propriedade. A propriedade é exclusiva de Deus. O mundo pensa que tem, os governos pensam que tem a propriedade, eles te dão a você o direito de propriedade, mas esse é um direito, ele não é eterno, né? Ele não é perene. Então, na terra que passas a possuir, para que, verso 2, para que temas o Senhor teu Deus e guarde os seus estatutos. Bom, esse negócio de temer a Deus é muito sério. E eu comecei a estudar o temor do Senhor, o que significa o temor do Senhor. É muito importante a gente entender o que é o temor do Senhor, porque a Bíblia fala muito sobre o temor do Senhor. Por exemplo, no Salmo 34, a Bíblia diz assim: o anjo do Senhor, a gente pode até lá, fica com a mão aqui em Deuteronômio, e a gente pode voltar lá para o Salmo. Salmo 34 é muito interessante. Ele diz assim, no verso 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ou seja, o anjo do Senhor não se acampa ao redor de todo mundo,
Ele não se acampa ao redor dos membros da igreja. Não, você é da igreja. Ele não se acampa ao redor dos dizimistas, porque eu posso ser dizimista e picar fumo. Tem gente que devolve o dízimo como uma maneira de cobrir os seus pecados. Eu estou vivendo o adultério, eu estou vivendo em adultério, então eu vou ser fiel no dízimo, quem sabe Deus compensa. Né? Eu sendo fiel no dízimo, eu estou vivendo em adultério, então a coisa compensa. Eu estou roubando lá na minha empresa eu estou negociando com as pessoas, eu sou desonesto nos negócios, mas de tudo que eu ganhava eu devolvi o dízimo. Então eu sou completamente fiel no dízimo. E eu acho que essa fidelidade no dízimo vai compensar a minha infidelidade em outras áreas. Para essas pessoas tem o livro de Malaquias. Você lê lá Malaquias capítulo 1, Malaquias capítulo 2, que mensagem preciosa, Deus dizendo assim, essa oferta que você está trazendo para mim não vale nada. Esse dízimo que você está trazendo não tem valor nenhum. Porque ele não pode cobrir os seus pecados. O que pode cobrir o pecado é o sangue de Jesus quando você confessa pecados. Então aqui o Salmo 34, verso 7 diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Não é de dizimistas, não é de pactuantes, não é de membros da igreja, mas de pessoas que temem ao Senhor. E aí você pergunta, o que é temer ao Senhor? E ele continua, verso 9, dizendo, temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Então veja bem, nós estamos estudando, isso aqui é uma introdução à teologia da prosperidade. Então você já pode perceber que a prosperidade está ligada ao conceito de temor do Senhor. Por isso eu tenho que saber o que é o temor do Senhor. Porque a prosperidade está ligada ao temor do Senhor. O Salmo fala aqui, nada falta aos que o temem. Essa é uma prosperidade ampla, inclui tudo. Nada é algo absoluto, nada falta aos que o temem. E aí ele diz no verso 10, os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Aqui nós temos mais uma indicação do que é a teologia da prosperidade, de como você alcança a prosperidade. Temer ao Senhor. Temer ao Senhor. Aí você pergunta assim, mas pastor, o que é temer ao Senhor? O que significa temer ao Senhor? Nós temos em 3 lugares no livro de Salmos, para mim são os melhores lugares onde eu encontro uma definição do que é temer ao Senhor. Depois nós vamos para a definição complementar que está em Deuteronômio capítulo 6, tem uma definição complementar. Mas já que a gente está em Salmos, antes de voltar para Deuteronômio 6, eu quero convidar você para ir para Salmos capítulo 111. Salmo 111. Veja lá, finalzinho, último verso do Salmo 111, se não me engano é o verso 10, exatamente. O verso 10, e eu quero que a gente lê em seguida o capítulo 112, verso 1 e 2. Então, o verso 10 do Salmo 111 diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer ser sábio? Não tem prosperidade sem sabedoria. Você quer ser sábio? Tem que ter o temor do Senhor. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. E agora, verso 12, ele diz, aleluia. Capítulo 112, verso 1. Aleluia. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. E em seguida ele começa a expandir a ideia do que é o temor do Senhor. E aí ele diz assim, que se compraz nos seus mandamentos. Então, temer ao Senhor não é simplesmente obedecer. Mas é comprazer-se na obediência. É ter prazer na obediência. Isso é terrivelmente complicado. Porque se Deus fala assim, você me teme se você me obedece? Tá fácil. Eu posso obedecer sem gostar. É fácil. Eu posso não adulterar sem gostar de não adulterar. Eu posso guardar o sábado sem gostar de guardar o sábado. Posso devolver o dízimo sem gostar de devolver o dízimo. Eu posso fazer tudo certinho sem gostar. Não tem problema. Tá feito. Feito. Então agora eu mereço pelas obras a salvação. Deus fala, não é assim. Não é assim. Quem teme ao Senhor é aquele que se compraz nos seus mandamentos. Bom, isso é uma impossibilidade para mim. Por isso que a lei me serviu de aio que me leva a Cristo. Quando eu vejo isso aqui, e quando eu leio, estudo, por exemplo, o Sermão da Montanha, que é a mesma coisa, Deus está falando assim, não é só a letra da lei, é muito mais. Você precisa ter prazer na lei. Se você não tem prazer na lei, a sua obediência da lei não serve.
Então eu preciso ir a Cristo e dizer: Cristo, meu Senhor, eu estou na igreja, eu sou pastor da igreja, mas eu sou pecador. Porque como todas as outras pessoas, eu não tenho prazer nas tuas coisas. Eu posso até fazer, eu posso ter até algum certo grau de domínio próprio e fazer as coisas certas, mas isso não é suficiente para a salvação. Eu preciso ter prazer, e para ter prazer, esse prazer é recebido pela graça. Esse prazer não é recebido pelas obras. Ele é recebido quando eu me ponho de joelhos e digo: meu Deus, eu não tenho prazer nas tuas coisas, eu reconheço isso. Aí Jesus fala assim: meu filho, que coisa maravilhosa que você veio. Que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Eu não vim buscar justos, eu vim buscar pecadores. Finalmente você reconhece que você é pecador. Finalmente você reconhece que é pastor, mas é pecador. Então agora você começa a ter salvação. Porque salvação só existe para perdido. E se eu não me acho perdido, não tem salvação em Cristo. Porque Cristo falou: eu não vim buscar justos, eu vim buscar pecadores. Meu Deus, tem misericórdia de mim. Me ajuda, meu Deus. E o verso 2 do Salmo 112 diz: a sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Então o temor do Senhor está intimamente ligado ao conceito de prosperidade. A gente vê isso Salmo 34, a gente vê isso Salmo 112, e agora nós vamos ver no Salmo 103. Veja Salmo 103, mais uma ampliação do conceito de temor do Senhor. Salmo 103, verso 11, começando no verso 11, diz assim: pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. De quem Deus tem misericórdia? Esse salmo está fazendo uma misericórdia exclusiva de quem? Daqueles que o temem. Ele está identificando aqueles que o temem como os alvos da misericórdia de Deus. E aí ele diz assim, no verso 13: como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece de quem? Dos que temem ao Senhor. Eu preciso temer ao Senhor. Então, relembrando, o que é temer ao Senhor? É ter prazer nos seus mandamentos. Tenho eu naturalmente prazer nos mandamentos? Claro que não. Não tenho prazer nos mandamentos. Então o que eu tenho que fazer? Ir à presença do Senhor e dizer: meu Deus, me dá prazer na obediência. Um prazer que eu não tenho. E aí o verso 17 diz assim, Salmo 103: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem. De novo, para quem é a misericórdia do Senhor? Para quem é a misericórdia do Senhor? É sobre os que temem ao Senhor. E aí ele amplia o conceito de temor do Senhor. Sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Para quem? Verso 18. 3 coisas. Para os que guardam a sua aliança, para com os que se lembram dos seus preceitos, e terceiro lugar, os cumprem. Então é guardar a sua aliança, lembrar dos seus preceitos e cumprir os seus preceitos. Essa aliança envolve muita coisa, inclusive o conceito de dizimar e ofertar. É parte da aliança. É parte dessa aliança. E agora a gente pode voltar então para o Deuteronômio capítulo 6. Deus lá diz assim, voltando verso 1, diz assim: estes pois são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem para que os cumprisses na terra que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus. E agora, vai ampliar novamente o conceito de temor do Senhor. E guardes todos os seus mandamentos. Não apenas aqueles com os quais eu concordo, aqueles que para mim são fáceis de serem guardados, mas senão todos os mandamentos, todos os aspectos da vontade de Deus para a minha vida. Isso não seria muito radical? Né? Não seria radicalismo isso? Não seria fanatismo isso? Guardar todos os pequenos detalhes da vontade de Deus, em todas as áreas da vida espiritual. Tentar guardar todos os detalhes. Não, pastor, isso é fanatismo. Então para um pouquinho. Se fanatismo é guardar todos os detalhes da lei de Deus, me fala quais detalhes eu não devo guardar para ser uma pessoa equilibrada. Claro que não pode ser assim. Então,
Tem gente que pensa que guardar todos os detalhes seria legalismo. O que é legalismo? Legalismo não é a guarda da lei. Legalismo é fazer da guarda da lei a minha salvação. Mas lá em Efésios, diz que nós somos salvos por graça, né? Para boas obras. Nós não salvos por boas obras. Nós somos salvos por graça, Efésios capítulo 2, versos 8 a 10. Nós somos salvos por graça para boas obras. Ou seja, as boas obras vêm depois da salvação. Eu sou salvo na minha vida de pecado. Sou pecador, pilantra, não presto e tal. Então eu vou a Jesus. Jesus me salva, mas Jesus me salva para quê? Para boas obras. Né? Se não tem boas obras, não houve salvação. Porque a salvação é para boas obras. Mas a salvação, as boas obras são como um resultado da salvação e não uma condição para a salvação. Isso é muito importante a gente entender. Porque na Igreja Adventista, se você perguntar hoje, o que a gente faz para ser salvo? 80% dos irmãos na igreja vão dizer guardar a lei. E isso não é bíblico, né? Isso não é verdade, a gente sabe que não é verdade. Então aqui, continuando a gente no capítulo 6, para que temas, verso 2, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, e todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Agora escuta isso aqui, para mim isso aqui é muito importante. Aqui no verso 2, Deus, através de Moisés, está ligando a prosperidade a 3 coisas. Primeira coisa, no verso 2, guardar todos os mandamentos. Segunda coisa, incluir toda a família na guarda dos mandamentos. Os filhos, inclusive a segunda geração, ou a terceira geração, né, que são os netos. A primeira geração é a minha geração, segunda geração dos filhos, terceira geração dos netos. E em terceiro lugar, todos os dias da tua vida. Então, todos os mandamentos, toda a família, todos os dias da tua vida. E aí o verso 3 diz, ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda. Está aí a prosperidade. E aqui no capítulo 2 é uma introdução à teologia da prosperidade que vai se desenrolar por todo o livro de Deuteronômio até chegar lá no final, no capítulo 28, capítulo 30, que Deus apresenta os 2 caminhos. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tiveres cuidado em cumprir, guardar todos. Então estas são as bênçãos que te virão. Mas se rejeitares, então aqui virão as maldições, né? Então termina assim o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio é o livro da teologia da prosperidade. A gente quer entender a teologia da prosperidade, a gente tem que ir para Deuteronômio. E ele apresenta uma visão super equilibrada da teologia da prosperidade. Por quê? Porque no capítulo 8, ele diz assim, não te esquecerás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá poder para adquirir riquezas. Mas não te esqueças que foi o Senhor que te conduziu para o deserto. Então, o caminho da prosperidade passa pelo deserto. No deserto você não tem água, no deserto você não tem comida, e você precisa aprender a depender de Deus. Então, se você está no caminho da prosperidade, não quer dizer que você sempre vai ter fartura. Porque às vezes você pode estar no deserto, mas você está no caminho da prosperidade. E o Senhor teu Deus te guiou, isso está no capítulo 8, o Senhor te levou lá com a mão. Você não foi para o deserto por acaso, não foi um acaso, foi propósito de Deus. Você foi para o deserto porque o Senhor queria que você estivesse no deserto. Para quê? Para que você tivesse falta. E quando você tivesse falta, você aprendesse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então veja como o livro de Deuteronômio apresenta uma visão equilibrada da prosperidade. A experiência do deserto, a experiência de ter escorpião, de ter falta de água, de ter falta de comida, é parte do plano de Deus para a minha prosperidade. E aqui, voltando para o capítulo 6, a gente está no capítulo 6, o verso 3, ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires os mandamentos, que está mencionado nos versos anteriores, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus de teus pais. Eu lendo
Eu preciso pensar mais nisso que eu vou falar para você agora. Mas eu lendo o Deuteronômio, eu chego a uma conclusão. A guarda dos mandamentos não serve para me dar salvação. Mas a guarda dos mandamentos é fundamental para me dar prosperidade. A prosperidade que vem de Deus. Não a prosperidade que vem do inimigo de Deus. E a prosperidade nessa terra aqui. E Deuteronômio deixa bem claro, esse é um dos versos, verso 3. Fica muito claro, eu não posso ter a prosperidade que vem do Senhor sem a guarda dos mandamentos. Não para me salvar, mas para ter prosperidade. Os mandamentos servem para me proteger aqui nessa vida. Salvo eu sou pela graça. O ladrão foi salvo sem guardar mandamentos, porque morreu logo em seguida, mas se vivesse, iria guardar os mandamentos, porque nós somos salvos, segundo Efésios capítulo 8, verso 10, nós somos salvos para boas obras. Bom, esses são alguns pensamentos que podem ajudar você a continuar esse estudo na teologia da verdadeira prosperidade, que é a teologia bíblica. Deus fala da prosperidade dentro dos conceitos dele que estão aqui na Bíblia. E se você está radicado na Bíblia, você não tem que temer. Né? Pode falar da Bíblia, pode falar de prosperidade, porque esse é o plano do Senhor. Está na Bíblia, é do Senhor. Então, Deus abençoe você, pastor. Eu espero que Deus abençoe a sua família. De novo, antes da gente orar para terminar, eu quero enfatizar aqui o verso 2 do capítulo 6, que eu esqueci de enfatizar, e acho extremamente importante, que a prosperidade está ligada não apenas à minha guarda dos mandamentos, mas ao fato de eu incluir a minha família na guarda dos mandamentos. De eu ter essa preocupação com a salvação dos meus filhos. Não só preocupação, mas ação. Ser proativo na vida espiritual dos meus filhos, enquanto eles estão na minha casa, ou enquanto eles estão dependendo de mim, porque eles podem estar no internato, mas eles ainda dependem de mim. Então, enquanto eles dependem de mim, eu preciso ser proativo na salvação dos meus filhos, porque disso depende é um dos itens de prosperidade. O Senhor falou para Abraão, eu escolhi porque eu sei que ele há de ordenar a sua casa depois dele. Por isso eu escolhi Abraão, porque eu sei que ele não só vai querer cuidar da sua própria salvação, mas ele vai querer cuidar da salvação dos seus descendentes. Por isso eu escolhi Abraão. E por que Deus escolheu você? O que Deus espera de mim? Com a minha descendência, com os meus filhos. Isso é parte do projeto de prosperidade de Deus para mim. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a todos e abençoe a nossa descendência, que a gente os inclua no temor do Senhor, que eles aprendam a guardar todos os mandamentos, todos os dias da vida. Vamos orar. Senhor Deus, a Tua palavra nos instrui, a Tua palavra nos anima, a Tua palavra nos dá esperança, a Tua palavra nos mostra a Tua grande misericórdia em receber pecadores como nós. A Tua palavra nos diz que quando confessamos pecados, somos imediatamente perdoados. Que coisa maravilhosa que nos proveu a morte de Jesus. O Senhor desceu do céu para sacrificar tudo. E nós queremos entregar nossa vida para o Senhor. Mais uma vez nessa manhã. Recebe, Senhor, a nossa vida. Recebe a nossa casa. Recebe os nossos filhos. Recebe o nosso cônjuge, Senhor. A esposa, o marido de quem está aqui. Nós te pedimos isto, Senhor, e agradecemos em nome de Jesus. Amém.